ele vai mostrar que em toda circunstância, Deus se faz presente. Mas deixa eu te falar, aqui existe um nó teológico muito poderoso, que você precisa entender o que o povo de Israel precisava entender na época, e o que nós precisamos entender nos dias de hoje, para que todo o medo que existe no nosso coração em relação a Deus possa ser removido. Quando Adão peca, que Deus vai em busca de Adão, o que Adão faz, gente? Se esconde. Adão se esconde por causa de quê? Porque ele tinha pisado na bola, porque ele tinha pecado. E a palavra que Deus deu a ele e a Eva era a seguinte: no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. Então existia uma palavra, uma ordem, um ultimato, um decreto, digamos assim, de morte sobre o homem e sobre a mulher. Por isso Adão se escondeu. Mas é interessante, Deus foi atrás de Adão. Isso é muito poderoso, porque em Jesus, Deus faz a mesma coisa. Ele vem ao encontro do homem em Jesus. Ele veio ao nosso encontro em Jesus. Fala comigo assim: Deus está sempre me buscando. Deus sempre está buscando o homem para a comunhão. Deus está sempre buscando o homem para ter um relacionamento com ele. Existem duas coisas poderosas dentro daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, na obra da redenção. Duas palavras que você precisa ter o entendimento dela: justificação e propiciação. Quando alguém fala assim, como é que você se sente quando você afirma isso? Eu sou justo diante de Deus. Para algumas pessoas, isso traz um certo desconforto. Eu afirmar com todas as palavras que eu sou justo diante de Deus. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Você e eu somos justos diante de Deus porque Deus em Jesus acrescentou a sua justiça em nós, e a nós. Isso é justificação. Tem um texto lá em Coríntios, que Paulo escreve assim: ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós. A justiça de Jesus foi acrescentada a mim e a você. Por isso que Paulo escreve em Romanos 8:1, agora, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é bom que você tenha o conhecimento que quando Paulo escreve Colossenses, ele fala de um escrito de dívida, que era contrário a nós. E ele pega justamente a figura das prisões romanas, que quando uma pessoa era condenada, estava na cela daquela pessoa, as razões que levaram aquela pessoa a estar na situação que ela estava, condenada. Esse escrito de dívida, que era contrário, que estava diante de Deus, que dizia respeito às minhas dívidas, às suas dívidas com Ele, Jesus bate o carimbo e diz assim: está totalmente pago. Por isso que eu e você somos inculpáveis diante de Deus, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez. Posso ouvir o seu amém? Essa é algo que nós precisamos entender para que possa tirar o medo de nós, de podermos estar diante de Deus. A culpa, ela faz algo muito doente em nós. A culpa, ela faz nos esconder. Só que nós nos escondemos de Deus e nos escondemos também das pessoas. Só que você precisa entender, Deus, Ele vai buscar você para tirar você justamente o fardo dessa culpa. E foi isso que Ele fez em Jesus. O tema da minha mensagem é baseado numa parábola. O tema da minha mensagem é: ser propício a mim. Todos entendem a palavra propício? Todos entendem a palavra propiciação?
É uma palavra bonita, né? Propiciação. Não coloca o nome da sua filha propiciação, por favor. Tá? Propiciação. Lá em Lucas, capítulo 18, versículo 13, e eu vou ler numa tradução, numa linguagem chamada tradução brasileira. Não sei se... Não, meu querido, eu não tenho essa tradução aí, então tá. Eu leio na minha aqui, depois eu leio na que está aí. O publicano, porém, estando a alguma distância, não usava, nem ainda levantava os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ali fala: ó Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Mas eu quero usar justamente essa expressão que está nessa tradução brasileira: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O que aquele homem estava dizendo para Deus: ó Deus, seja favorável a mim. E é interessante que na continuação você vai ver que este homem, diz Jesus, que sobe, que é justificado por Deus. Porque aquele homem que pediu: Deus, tenha misericórdia de mim, Deus, seja favorável a mim. Eu não sei de qual é a imagem que você tem de Deus, mas é interessante que no Salmo 121, quando Davi escreve o Salmo 121, coloca para mim, não tá no seu script aí, mas veio à minha mente esse Salmo. O Salmo 121, a partir do versículo 1, olha o que o salmista diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fala comigo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continuando: Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente, o protetor de Israel não cochila nem dorme. Sabe o que é aquele cochilo que você quase perde o rumo? Não sei quantos já dormiram em ônibus, né? Quando eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que fazer um longo percurso, meu Deus. Depois do almoço, então, era horrível. A impressão que você tem que a cabeça vai para algum lugar que você não consegue coordenar. Então, assim, a Bíblia fala, o salmista fala, que Deus não cochila em momento algum. Isso quer dizer o quê? Que Ele está atento à sua vida em todo o tempo. Em todo o tempo. Na continuação, ele fala assim: certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor, é só isso, né, querido? Ok? Obrigado. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Posso ouvir o seu amém? Mas eu quero só trazer essa ideia de que os olhos de Deus estão continuamente postos diante de ti, sobre a nossa vida. Quando eu era novo convertido, muito novo na fé, eu tive essa ideia, esse entendimento, que eu não tinha como me esconder de Deus. Porque existe um texto lá em Hebreus, que diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Fala: Deus, diante do Senhor, eu estou despido. Então, eu fui aprendendo logo muito cedo a compartilhar com Deus tudo que dizia respeito à minha vida. E existiam situações que eu falava assim: Deus, eu não tenho outra palavra para definir essa situação. E eu dizia com todas as palavras o que tinha que dizer. E muitas vezes, nós temos um certo receio de falar algumas coisas para Deus. Quantos têm esse receio? Levante a mão. Agora eu pergunto: Deus sabe ou não sabe? A dificuldade nossa mas parece que verbalizar é pior. Eu acho que quando você verbaliza, é uma oportunidade de Deus poder tratar aquilo. Porque aprenda uma coisa sobre oração, gente.
Segundo Myles Moore, todas as vezes que você ora sobre determinado aspecto da sua vida, você está dando permissão a Deus para agir naquele aspecto. Todas as vezes. Lembra que a Bíblia fala, Jesus quando nos ensina a orar, ele fala, Pai nosso que está nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando é que a vontade de Deus pode ser feita na minha vida? Quando eu resolvo trazer tudo que está nas trevas para a luz dele. Tudo. Mesmo que isso possa, se algumas pessoas ouvirem a minha oração, possam ficar escandalizadas com tudo aquilo que eu estou dizendo para Deus. Eu fui visitar uma pessoa e ela está há muito tempo internada, e na conversa que eu tive com ela, não sei exatamente como é que foi que levou, né, e ela você está muito tempo acamada, você fica enfadado. Ela falou, eu já briguei com Deus, e aí eu não sei se ela falou, eu já insultei Deus. Eu falei assim, eu insultei a Deus. Ela falou, não, isso eu não fiz. Eu falei, pois eu já fiz. Eu já fiz. Lógico que depois eu pedi perdão. Mas eu fiquei tão indignado com uma situação, eu falei, Deus, eu não te entendo. Eu não te entendo. Isso fala de uma relação íntima, gente. De uma relação íntima. Aí você fala, você está desonrando a Deus quando age desta maneira. Deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso permitir que Deus trate comigo. Quantos palavrões você fala? Aí você tem que falar comigo. O crente não fala palavrão. Mas tem crente que boca porca. Aí você pergunta, mas por que a palavra ainda não mudou esse aspecto da sua vida? No meio de uma discussão com a minha irmã, logo depois que eu me converti, no meio da confusão, eu parei a confusão, falei, eu não falei um palavrão. Porque a palavra começa a mudar a sua linguagem. A palavra começa a mudar os seus pensamentos. E esse homem vira para Deus e fala para Deus, ser propício a mim, ser favorável a mim. Propiciação, gente, é a parte do sacrifício de Cristo que aplacou a ira de Deus. O que fez Adão fugir de Deus foi o medo da ira de Deus. O medo de Deus acabar com ele, fulminar com ele. O medo que o povo de Israel tinha de Deus era justamente esse. Porque eles via Deus trovejando sobre o monte Sinai, e Deus chamando eles para adorar juntamente com Moisés. Eles pensaram assim com eles mesmos, nós vamos para ali? Não, vá você sozinho, nós ficamos aqui. Eles tinham medo da ira de Deus, do que a ira de Deus podia fazer com eles. Muitos de nós temos muito medo da ira de Deus, do que a ira de Deus pode fazer conosco. Mas olha o que diz em João 16:36. Tem alguém lá para colocar para mim? João 16:36. João 16:36. O meu homem, diretor de arte, está aqui embaixo. João 16:36. Olha o que diz aí. Põe para mim rápido. João 16:36. Eu disse isso para João 16:36. Claro que não tem. É João 3:36. João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida. Mas o que, gente? Mas a ira de Deus permanece sobre ele. A ira de Deus está sobre quem? Quem não crê em Jesus. Se eu estou em Cristo,
a ira de Deus não está sobre mim. Se eu estou fora de Cristo, a ira de Deus está sobre mim. Então, propiciação é a parte do sacrifício de Cristo que aplacou a ira de Deus. Por isso que nós precisamos compreender muito bem o que acontece quando nós pecamos. Quando você peca, você corre para Deus ou você corre de Deus? Pensa rápido. Qual é a sua atitude quando você peca? Você corre para Deus ou você corre de Deus? Vamos fazer uma pesquisa. Quantos correm para Deus? Levante a mão quando peca. Quantos correm de Deus? Levante a mão. Alguns poucos, para que ninguém vê. Então, assim, por que quando alguns de nós pecamos, em vez de corrermos para Deus, corremos de Deus? Olha o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz aí, meus filhinhos, João escrevendo, meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas, para que não pequem. Então, João aqui fala de uma possibilidade que existe de nós não pecarmos. Tá certo? É uma possibilidade que a Bíblia coloca. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que não pequem. Se, porém, todavia, entretanto, contudo, alguém pecar, temos o que, gente? Ali diz um intercessor, mas eu gosto da versão que diz um advogado. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, observa bem, quando João escreve, fala assim, filhos, quando vocês pecarem, lembrem que vocês têm um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. É por isso que quando você e eu pecamos, precisamos correr para Deus e não de Deus. Porque aquilo que fazia o povo de Israel fugir de Deus, aquilo que fez Adão fugir de Deus, João está falando, olha, isso foi acertado. Se você está em Jesus, Jesus é o seu advogado de defesa diante do Pai. É por isso que você e eu precisamos entender que Deus sempre nos olha através do sangue de Jesus. Sempre. Em momento algum, Deus olha para o Guilherme diretamente. Em momento algum, Deus olha para o Darlen diretamente. Em momento algum, Deus olha para a Dayana diretamente. Em momento algum, Deus olha para a Altiva diretamente. Deus sempre nos olha através do sangue de Jesus. Por isso, é isso que nos faz aceitáveis a Deus. É isso que nos faz aprazíveis a Deus. Por isso que um Deus tão santo pode conviver com pessoas como nós, por causa daquilo que Ele fez por nós através de Jesus. E é interessante que na continuação do versículo, ele diz assim, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus aplacou a ira de Deus. Jesus satisfez a justiça de Deus. Como assim? Porque a justiça de Deus dizia, o homem tem que morrer. Rodolfo tem que morrer. Washington tem que morrer. Jesus se apresentou por Rodolfo e por mim. Morreu a morte que nós deveríamos morrer.
Porque se Jesus é a única possibilidade, foi a única possibilidade da existência humana continuar após o pecado. Se o homem tinha que morrer, o homem pecou, por que a existência humana continuou? Parar para pensar sobre isso algum dia? Porque diz a Bíblia que Jesus foi apresentado em sacrifício antes da fundação do mundo. Lembre-se que Deus é eterno. Deus não está preso no tempo que nós estamos presos. Algumas verdades importantes. Quero só relembrar. João aponta para a possibilidade de não pecarmos. Por isso, você e eu precisamos aprender a lidar com os gatilhos das nossas tentações. Quando eu era novo convertido, eu me ajoelhava e orava e dizia assim para Deus: Deus, tira os meus hormônios, tira os meus hormônios. Porque era como se os meus hormônios fossem causa dos meus pecados. Fazia orações horrorosas para Deus, pedindo para que Deus pudesse me livrar das minhas tentações. Eu não queria nem pensar, nem sentir. Não sei se você já ouviu essa expressão, alguns falam assim: é muito pecado, é muito pecado, é muito pecado. É muito pecado. A primeira coisa que nós precisamos saber ou lembrar, que nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. A sua tentação não está fora de você. A sua tentação está dentro de você. É aquilo que você deseja, é por isso que você é tentado. Ana Maria estava dando esses dias atrás uma aula do módulo 1, do Estudo de Vencedores, uma aula online que ela dá para Érica, Ianca e Camila. E ela conversando sobre os 3 inimigos que nós temos. Vamos ver se elas são boas alunas. Quais são os 3 inimigos que nós temos, gente? O diabo, a carne, o mundo. Esses são os 3 inimigos que nós temos, que o crente tem: o mundo, a carne e o diabo. 2 estão fora de nós, pelo menos eu espero, né? O mundo e o diabo estão fora de nós, e um está dentro de nós. Um homem muito sábio, há muitos anos atrás, quando eu era muito novo na fé em Cristo, me ensinou o seguinte: que o diabo usa o mundo que está fora de mim para atiçar o mundo que está dentro de mim. Vou repetir. O diabo usa o mundo que está fora de mim para atiçar o mundo que está dentro de mim. Sabe aquela situação? Cada hora, ontem eu fui para o aniversário do Benício, e toda hora o Barney vinha e falava: o senhor tem que comer o bolo de nozes. Ele estava tão ávido para cantarem parabéns para o Benício, porque ele queria comer o bolo de nozes. Então, ontem, a tentação do Barney era o bolo de nozes. Então, tem horas que o diabo pega assim, Guilherme, não, isso aqui não, Guilherme não ficou interessado por isso aqui. Guilherme, aí vai aumentando as propostas. E aí, se você não vigiar, daqui a pouco você está indo fazer o que você deseja. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 13, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer:
sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Próximo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tá? Então, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, pelo próprio desejo. E a minha pergunta é, está claro para você quais são os seus desejos? Quais são os gatilhos que podem levar você a ser tentado? Está claro para você como é que você precisa fazer, o que você precisa fazer para não cair em tentação? Pensa nisso. Saber que a tentação não é sobrenatural, mas é algo humano. 1 Coríntios 10, 13. Coloca na NVI para mim, tá? Por favor. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Toda tentação que você e eu venhamos a passar neste corpinho que Deus nos deu é de ordem humana. Nada é sobrenatural, é tudo de ordem humana. Olha o que diz aí: mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento. Fala comigo, livramento. Fala comigo, em toda tentação que eu vier a passar, Deus sempre prover livramento. Sempre. O grande detalhe é que muitas vezes a gente fala assim para Deus, assim, ó, não quero nem ver o livramento. Porque muitas vezes nós queremos pecar, gente. Nós queremos pecar. A gente não quer o livramento. A gente quer pecar. E ele diz assim, ó, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Cada vez que você suporta a tentação, mais você ganha força para resisti-la. Cada vez que você cede à tentação, mais você enfraquece a sua vontade, mais você fica vulnerável àquela situação. Gente, eu estou tentando lembrar de um escritor chinês, que eu li muitos livros dele. De quem é a autoridade espiritual? Não. Watchman Nee tem um livro chamado Mensagem da Cruz, Liberação do Espírito. Tem muitos livros do Watchman Nee. Li muito Watchman Nee quando eu era novo convertido, muito. E uma das coisas que eu aprendi nesse versículo com Watchman Nee, Deus, e com a Valnice Milhomens, Deus usa a tentação para fortalecer a sua vontade. O que significa isso? Todas as vezes que você resiste a uma tentação, você está fortalecendo a sua vontade. Todas as vezes que você cede à tentação, você está enfraquecendo a sua vontade. Eu conheço pessoas que hoje não usam não usam açúcar de forma nenhuma. Conheço pessoas que tomam cafezinho sem açúcar e acham uma delícia. Eu não cheguei a este nível. Eu não cheguei a este nível ainda. Mas é algo que eu preciso trabalhar. Porque eu tenho um histórico de diabetes na minha família. Aí você vai para o aniversário de criança. O que mais tem é doce. Eu me senti cometendo um crime.
quando eu comprei todas as guloseimas que as crianças estão comendo lá embaixo. Cometi um crime. Não sei se os pais de plantão já viram, antes não existia isso, mas você vai comprar os doces para as crianças, esses marshmallow, não sei o que lá, você vai comprar, tem lá, escrito na embalagem, alto índice de açúcar. Falei para a Maria, estamos envenenando as crianças. Eu cheguei em casa e falei para Maria, nós estamos envenenando as crianças. Olha aqui todas as embalagens, alto índice de açúcar, alto índice de açúcar, alto índice de açúcar. Aí a Maria assim, ano que vem, vamos fazer um cardápio diferente. Vamos dar maçã para as crianças. Estou falando uma coisa, estou brincando com uma situação, mas como é difícil a gente se abster de algumas coisas. Eu olho para esses meninos, né, na flor da idade. Eu olho para o Gabriel e companhia ali, na flor da idade, eu fico assim, gente, nesta idade os hormônios gritam de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E aí, você tem que pagar o preço de santidade. Eu já tive 20 anos, já tive 18 anos, eu sei como é que é isso. Mas uma coisa que eu aprendi logo cedo na minha vida cristã, foi sobre o livramento que Deus dá. Por isso, compartilhe suas dificuldades com quem pode apoiar você. E quando aquele que apoia você resvala, meu pai na fé era um homem fantástico. Chegava para ele e falei, Alex, pequei. Aí ele falou, pequei, Alex. O que diz 1 João 1,9, Washington? Então, estão pensando rapidinho, o que diz 1 João 1,9, né? Estão pensando, né? Diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já confessou o pecado, Washington? Já. O que esse versículo fala, Washington? Que o sangue de Jesus o purifica de todo o pecado. Como é que está se sentindo? Culpado ainda. Você foi sincero na sua confissão, Washington? Porque se você foi sincero, essa acusação vem do outro. Dá um chega para lá para o outro, no outro, que era o diabo. Então, meu pai na fé, ele foi me ensinando a lidar com as minhas debilidades e a confessá-las quando era necessário. Já se teve situações de pecados na minha vida que enquanto eu não confessei para alguém e pedi oração, eu não consegui largar aquele pecado. Quer ver? Põe para mim Tiago capítulo 5, eu acho que é versículo 15. Isso. Vê o 14 para mim. Não, é o 15 mesmo, vamos lá. Bom, do 15 em diante. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. 16. Portanto, olha o que diz aí, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam, o que, gente? Curados. Não se confessa pecado para perdoar? Só que aqui está indo acima do perdão, cura. Existem situações que precisam de confissão e a confissão traz cura. Eu tinha um pecado de estimação, que me via me jogando na lona, me jogando na lona, me jogando na lona. Só 3 pessoas sabiam desse pecado.
Eu, Deus e o diabo. Mas ninguém sabia desse pecado. Um belo dia, diante de Deus, que eu não aguentava mais, Deus me trouxe esse versículo na mente. Eu falei, preciso confessar para alguém. Chamei um amigo. Ele até me levou para Jesus, esse rapaz. Falei, Sandro, preciso confessar para ti os meus pecados. E fui confessar para ele o meu pecado. Era tão absurdo. Eu não vou confessar para vocês, não, tá? Vai morrer de curiosidade. Era tão absurdo, que quando eu terminei, eu falei para ele, escandalizado, ele falou, não. Isso só me mostra que você é homem que nem eu, Washington. Eu falei, Sandro, eu quero que você ore por mim. E eu quero que você me peça contas todos os dias sobre isso. Ele orou por mim. Né? E eu me senti tão livre. E toda semana, quando a gente conversava, ele falava assim, Washington, e aquela situação? Estou bem. Até que isso se tornou algo superado na minha vida. Mas eu não venci sozinho. Fala para o seu irmão, olha para quem está do seu lado. Fala para ele, eu preciso de você. Gente, caminhada cristã, a vida cristã não é uma vida que você caminha sozinho, você precisa de pessoas para caminhar com você. Porque são as pessoas que nos fortalecem, que nos ajudem a prosseguir. Saber que sempre temos um escape na tentação para suportá-la. E lembre-se, Deus sempre vai providenciar o escape. Uma outra coisa importante, quando a gente fala sobre propiciação, além de saber essa possibilidade de não pecar, Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. O intercessor é alguém que se identifica com a pessoa e com a causa. Por que Jesus pode socorrer você na sua tentação? Quem leu Hebreus vai encontrar isso lá. Que Jesus é poderoso para nos socorrer, porque Ele foi tentado em todas as coisas. Isso foi algo também que meu pai na fé abriu minha mente para isso. Washington, Jesus passou pelas mesmas tentações que você passa. Eu falei, A Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas. Houve uma identificação de Jesus com você e comigo nas tentações que você passa. Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, concebemos, põe na NVI para mim, por favor, na NVI. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Fala comigo assim, passou por todo tipo de tentação. Quais são as tentações que você passa? Jesus passou, inclusive, por essa tentação. Ainda que sem pecado. 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Está sendo tentado?
está assim naquela oração, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura Jesus, e começa a sambar, me segura Jesus, está nesse tempo, é para Deus que você precisa correr. Senhor, me segura, porque se o Senhor não me segurar, eu vou pecar. Uma das coisas que Deus me ensinou também, no começo da minha vida cristã, eu tinha um amigo, que nós dois aceitamos a Cristo, mas eu me converti, ele não. Nós éramos vizinhos, parede com parede. É aquele tipo de amigo que eu não tinha como fugir dele, porque ele morava do meu lado. Às vezes eu vinha da igreja, santo, né? Santo, santo é o Senhor, caminhando nas nuvens, né? De tanta santidade, depois de um culto abençoado, encontrava aquele meu amigo. Toda a santidade ia embora. Eu me sentia dividido. De um lado eu sabia que eu estava errado, do outro lado tinha ele. E aí eu comecei a orar. A minha oração foi a seguinte: Senhor, Tu sabes que eu não tenho como fugir dele. Só se eu mudar de casa, ou se ele mudar de casa. Não tinha outra possibilidade, tá, gente? Não ia desejar a morte da pessoa. Então, só tinha essa possibilidade, mas eu falava assim para Deus: Deus, me afasta dele. Eu não tenho condições, eu não consigo ter instrumentos suficientes para me afastar dele. Deus me colocou numa agenda louca, na faculdade, igreja. Então, tinha dia que eu passava o dia todo na faculdade, às vezes ia para a igreja, talvez eu dormia na casa de algum amigo, porque eu tinha que estudar aquela coisa toda. E nessa época, eu simplesmente sumi. E ele começou a me procurar. Minha mãe me chamou, falou: então, está toda hora atrás de você. Você agora vai abandonar o teu amigo? Falei: mamãe, eu não estou fugindo dele. Mas neste momento, está muito boa a minha agenda como está. Sabe quando foi que eu voltei a ter com ele, para a gente poder conversar? 6 meses depois da minha conversão. Aí o conversar com ele já era de um outro nível. Porque eu já não estava mais tão vulnerável às mesmas coisas que nós fazíamos juntos. Então, tem horas, querido, que as nossas relações precisam ser saneadas. Eu preciso buscar pessoas que vão me fazer crescer em Deus. Eu preciso buscar pessoas. Rodolfo é profissional, tem uma empresa, o Paulo tem uma empresa. É ou não é necessário vocês terem relacionamento com pessoas que são do mesmo tipo de trabalho que vocês têm, sim ou não? Por quê, gente? Por causa da experiência, por causa do conhecimento, porque esses relacionamentos puxam outros relacionamentos parecidos. A mesma coisa, quando eu e você estamos pensando em viver uma vida madura em Deus. Eu preciso buscar pessoas que me levem à maturidade em Cristo. Posso ouvir o seu amém? Jesus, ele é a propiciação, porque ele se identificou conosco. Hebreus 2, de 17 a 18. O pessoal do louvor pode vir. Por esta razão, era necessário, Hebreus 2, 17. Por esta razão, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer expiação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é capaz de fazer o que, gente? De socorrer aqueles que também estão sendo tentados.
Ok. Só até o 18. Quero só frisar aí que Jesus é capaz de socorrer aqueles que estão também sendo tentados. Por isso, está sendo tentado, corre para Deus. Está vulnerável, corre para Deus. Não corra de Deus. Corra para Deus. Fique de pé. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero pedir que você comece a colocar a sua vida diante de Deus. Comece a pedir para Deus para que Ele possa levar você a uma maturidade maior nele. Fala para Deus das suas fraquezas, das suas debilidades, da onde você não tem conseguido vencer. O que você não tem conseguido vencer? Senhor, nós queremos te dar graças por aquilo que o Senhor fez por nós, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor se identificou conosco em tudo. Em tudo. Muito obrigado porque hoje nós podemos dizer ao Senhor, nos apresentar, melhor dizendo, diante do Senhor livres. Porque o Senhor nos libertou. Porque o Senhor, pelo teu sangue, Jesus, nos purifica de todo o pecado. Que a tua vontade, dia a dia, possa continuar sendo feita em nós. Queremos desejar o que o Senhor deseja. Porque nós ainda nos encontramos, muitas vezes, desejando o que o Senhor não deseja. Limpa o nosso coração pela tua palavra, Pai. O Senhor diz ainda que todas as coisas são puras para os puros. Nos leva, Senhor, nos leva a viver em santidade, a viver de maneira agradável ao Senhor. Oh Deus, oh Deus.